Deus tem uma palavra ao seu coração, você crê nisso? Quero que você, nessa noite, abra completamente seu coração, torne o seu coração uma terra fértil para receber tudo que Deus deseja falar nessa noite. Amém? Normalmente nosso culto de Santa Ceia é um culto de direção, é um culto de reflexão, de orientação. Então, em alguns momentos da mensagem, nós vamos abrir alguns parênteses. Esses parênteses abertos não são para os visitantes, são para a nossa igreja local, os líderes locais, os liderados locais, amém? Mas eu vou avisar antes, fique bem tranquilo. Ainda que você seja edificado, é para alinhamento da nossa igreja, amém? Glória a Deus. Abra comigo então em Gênesis, a partir do Gênesis capítulo 27, a partir do versículo 22. Gênesis capítulo 27, versículo 22 e versículo 23. Acompanhe comigo lá. 27, versículo 22. Jacó aproximou-se de Isaque, o seu pai, que o apalpou e disse, repita comigo assim: a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Amém? Não o reconheceu, pois as suas mãos estavam em desacordo. As suas mãos estavam peludas como as de Esaú, o seu irmão, peludas como as de Esaú, o seu irmão. E mesmo assim, Jacó o abençoou. Isaque perguntou-lhe outra vez: você é mesmo o meu filho Esaú? Ele respondeu o quê? Sou. Amém? Até aqui. Preste muita atenção, com muito carinho, porque essa mensagem de hoje, ela vai responder alguns problemas que nós temos hoje, não só na sociedade, mas também na igreja, que é o que me preocupa. Não que o da sociedade não me preocupa, mas o da sociedade é esperado. O problema é quando a própria sociedade não encontra o alívio, o consolo na igreja. Um dos maiores ápices e o que vai identificar um vírus e vai tornar isso uma pandemia, pandêmico, é quando aquilo que está acontecendo numa nação acaba entrando para dentro de hospitais, para dentro de lugares que teoricamente teriam que estar preparados. Então nós passamos alguns anos por uma pandemia, amém? Coisas que saíram do nosso controle. E não só ser do nosso controle, como uma das maiores preocupações que tínhamos é quando um hospital que deveria estar curando está propagando também o vírus. Amém? Então hoje, qual a preocupação que temos? A preocupação que temos é que a igreja, que deveria estar alinhando isso, está muitas vezes propagando o mesmo vírus. Amém? Você já vai entender o que eu estou falando. Presta atenção aqui. Hoje, um dos maiores problemas que temos na nossa sociedade é o relativismo. Repita comigo assim: relativismo. Relativismo é tu tornar relativa verdades que deveriam ser absolutas. O relativismo, ele torna relativo, adaptável, aquilo que deveria ser completamente absoluto. O relativismo, gente, ele é uma corrente filosófica que defende que a verdade e os valores morais não são absolutos, mas sim relativos. Relativos ao quê? Relativos a um contexto específico, às vezes cultural, às vezes individual, às vezes geográfico. Amém? É como se assim, ó, aqui isso é errado, lá não. Lá não é. Tá, mas só um pouquinho. É errado ou não é errado? Por que é errado aqui e lá não é errado? Não, aqui é errado por causa disso. Lá não é errado porque... Lá não é errado porque a cultura... Não, só um pouquinho. A Bíblia, ela é a verdade. Amém ou não amém? A Bíblia, ela é a verdade. E não existe relativismo na Bíblia. Não existe. Aquilo que está ali é absoluto, ponto. Esses dias teve um pastor aí que ele falou assim: nós precisamos atualizar a Bíblia. Tinha que atualizar ele. Por quê? Porque o que ele está dizendo? Ele está relativizando aquilo que contém na Bíblia.
Aí eu sei que você que é uma pessoa que estuda, que gosta, que está inserida em um ambiente bíblico, você vai ver que tem coisas que são relativas. São relativas. Mas a Bíblia nunca disse que não era relativo. O problema é que existem orientações ali, quando se trata de um contexto, às vezes até cultural, que não é verdade absoluta. Um exemplo, que ainda que não seja, as pessoas defendem, a famosa carne de porco. Se você não gosta, tranquilo, manda lá para casa, que eu amo com limão, com uma farinha, é bom demais. Glória a Deus, quem mais gosta? Amém? E eu respeito quem defende que não se deve comer, amém, amém, faz o que tu quiser, desde que seja no meio de um regimento interno. Se eu declarar isso como pecado, eu estou tornando absoluto que é relativo. Por que a carne de porco foi tão condenada? A carne de porco é a carne que contém mais bactérias. Agora, multiplica isso por um calor intenso e médio de 45 a 50 graus Celsius, sem geladeira. Você consegue entender que teve coisas, regras e direções que foram dadas por um conceito cultural e geográfico da época. Era um cuidado com o ser humano. As pessoas querem trazer isso aqui para esse ambiente. Eu tenho geladeira, eu tenho freezer. Não tem problema se você não quer comer, manda para mim que eu estoco. Tranquilamente. Amém? Só que o que acontece? Por que eu estou dizendo isso aqui para você? Por quê? Porque as pessoas hoje, o mundo hoje, está relativizando coisas que não deveriam ser relativizadas. Não deveriam ser. E o problema não é, quando eu falo mundo, tá? Eu não estou falando mundanos, não. Estou falando mundo fora da igreja. Amém? Estou falando pessoas que não frequentam a igreja. Estou falando da sociedade, aquilo que a sociedade tem implantado. Eles estão relativizando coisas que não deveriam relativizar. Mas isso aqui, a própria Bíblia nos ensina, era esperado, já acontecia lá na época de Jesus. O problema não é isso acontecer, o problema é nós aceitarmos isso, entrar dentro da igreja, e não somente aceitar isso, entrar dentro da igreja, como nós sermos o multiplicador disso. E eu quero dizer uma coisa para você: o maior problema da igreja hoje, quando eu falo igreja de um modo geral, é que nós estamos caindo na onda de relativizar. Relativizando coisas que não deveriam ser relativizadas. Não tem como relativizarmos a Bíblia. Não, mas é que tem coisas que passaram sim, mas o Espírito Santo nunca passou. O Espírito Santo é completamente atual e contemporâneo, e ele habita dentro de mim e de você. Nós estamos em um ambiente de atualização. O Espírito Santo é atualizado. Eu não posso deixar para trás coisas que as pessoas dizem, não, isso aqui é retrógrado. Isso aqui, não, peraí, a Bíblia nunca foi. Não, porque isso aqui em um conceito que nós vivemos hoje, a Bíblia é machista. Me diz aonde a Bíblia é machista. Jesus ressuscita, ele fala primeiro para homens ou para mulheres que ele ressuscitou? Oh, peraí, é machista? Atos capítulo 3 fala que homens e mulheres são todos iguais diante de Deus. Aonde está a relativização disso? Aonde está o machismo cultural aqui? Não, mas se tu me dizer que a igreja da época era machista, concordo. Se tu me dizer que Deus, o reino dos céus, é machista, eu discordo completamente. Completamente. Mas as pessoas pegam coisas fora de contexto para relativizar todo o contexto. E o problema não é essas pessoas, elas pegarem coisas fora do contexto para relativizar todo o contexto. O problema é nós, como igreja, aceitarmos isso. Aceitarmos isso. E nós estamos aceitando isso. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Isso entrou dentro da igreja, não só para destruir a igreja, para não nos tornarmos mais sal da terra. E é o que mais me preocupa. Porque se a gente aceita isso aqui, a gente perde o sabor como igreja. A gente está relativizando e aceitando esse relativizar das coisas, e a gente está deixando de cumprir o papel da igreja na sociedade. Porque a gente está aceitando e vivendo muitas vezes debaixo dessa relativizar de coisas. Tem um pastor aqui de uma grande cidade próxima à nossa.
Estava num culto como esse, um membro se levanta e fala assim: ei, tu tem uma amante. Aí ele se arrepende. Mas foi arrependimento ou ele foi descoberto? Descoberto. Ele pregava para casais. O que mais se surpreende, sabe o que é? É que fazia 3 anos que ele andava com uma amante. Esse cara pegou 3 anos no altar com uma amante para casais. Miserável. Aí, depois de descoberto, ele fecha a igreja, 4.000 membros. Sabe por quê? Porque a verdade foi relativizada. Não tem como o Espírito Santo não bater aqui dentro, ó. Não tem como. Sabe quando é que o Espírito Santo foi intimizado? Ou foi quando ele pega e fala assim: mas não é bem assim, né? Aí quando eu quero respaldar um pecado doméstico, eu começo a buscar respostas na própria Bíblia, fora completamente de contexto, para relativizar a verdade que eu tenho um interesse. Aí Jesus não é mais o meu modelo passa a ser Davi, que tinha 1.100 mulheres. Eu começo a relativizar a Bíblia por um interesse completamente meu. E eu quero dizer uma coisa para você: quem relativiza a Bíblia é porque administra algo que a Bíblia condena. Eu vou repetir isso aqui para você entender. Quem relativiza a Bíblia é porque administra algo em secreto que ela condena. Não é bem assim, é bem assim. Sou totalmente contra. Eu falo isso aqui para os líderes, os pastores aqui, eles sabem disso. É pregado isso aqui no altar. Preste atenção, não existe isso, gente. Ó, eu estou aqui em cima, mas não olha para mim. Se tu não quer que olhe para ti, desce aí de cima. Não, mas é que eu erro como todo mundo. Sim, eu sei que todos nós estamos passíveis de erro. Tem coisas que nós estamos em processo de reconstrução. Até a volta de Jesus ou a nossa ida para Jerusalém, nós estamos no processo de transformação. Mas tem coisas que um pastor e um líder não podem mais errar. Não podem mais errar. Ainda que também estão em um processo de transformação, dentro do processo de transformação que estão, eles têm que ter vencido algumas coisas. Concorda com o que eu estou falando, sim ou não? Amém? Abra um parênteses aqui para os líderes da nossa igreja. Focado nos líderes da nossa igreja aqui. Quando eu falo líderes da nossa igreja, eu falo para todos que têm responsabilidades aqui na igreja. Esse negócio de não olha para mim não é bíblico. Não é bíblico. Isso aqui é do demônio. Como não olha para ti? O que Paulo fala? Sejam meus imitadores, como eu sou de... Opa, peraí, então Paulo está totalmente contrário ao que tem falado. Esse vai assim: eu sirvo na igreja, eu sou líder da igreja, mas sabe o que é? Eu sou sincero, se bater eu falo mesmo. Tu não é sincero, tu é descontrolado. Tu não é sincero, tu é mal educado. Mas eu estou num processo, então volta, porque o teu processo para aquilo que tu assumiu está distante demais. Volta, senta na cadeira e vamos trabalhar. Mas trabalhar não na igreja, trabalhar dentro do seu coração. Então não é que a gente não erra, mas tem coisas que um líder não pode mais errar. Tem coisas, eu não estou falando aqui sobre tempo, eu estou falando aqui sobre transformação, sobre joelho no altar, sobre vida com Deus. Porque não é porque a pessoa tem 10 anos que ela pode servir na igreja. Tem pessoas com menos de 1 ano que estão servindo na igreja, mas elas têm um processo de renovação, de relacionamento, de santidade. Então eu trouxe para vocês até agora o problema. Qual é o problema que vivemos como igreja hoje na sociedade? Relativismo. Qual é o antídoto? Qual é o remédio? Qual é a cura para o relativismo? Coerência. Repita comigo assim: a cura, o antídoto para o relativismo demoníaco é a coerência. Ponto. Olha o que Jacó está falando. Olha aqui o que Isaac está falando. Pai,
que aqui já era Israel. Olha o que ele está falando, ó, gente. A voz é de Jacó, mas o braço é de Esaú. Olha o que ele está dizendo. Senhor, a voz é de Jacó, a fala é de Jacó, mas os braços não são de Jacó. Os braços são de Esaú. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, não existe coerência com a voz diante daquilo que eu estou tocando. Sabe o que ele está dizendo? Assim, ei, está faltando coerência com aquilo que vocês pregam diante daquilo que vocês vivem. Óbvio que eu peguei esse texto, não é isso que quer dizer o texto, só trazendo para vocês aqui. O pai está dizendo assim, ó, eu vou abençoar, porém está faltando coerência. A voz é uma coisa e aquilo que eu estou vendo e tocando é completamente diferente. Sabe qual é o maior problema da igreja? Por que nós temos deixado de ser sal da terra? Porque nós não estamos tendo coerência daquilo que falamos com aquilo que vivemos. Isso aqui é o maior problema da igreja hoje. E isso aqui gera um monte de outros problemas. Porque quando a igreja não é sal da terra, a igreja deseja fazer a diferença, fazendo o quê? Sendo maioria. Mas a igreja nunca foi a maioria, a igreja nunca será a maioria. Esqueça isso aqui. E vou dizer algo para você mais forte ainda. A igreja nunca precisou ser a maioria para fazer a diferença. A igreja fazia a diferença quando a igreja era coerente. O que a igreja hoje no nosso país e no mundo precisa ser é coerente, não maioria. Porque diante daquilo que está acontecendo, qualquer diferença passa a trazer o quê? Exemplo a ser seguido. Nós estamos relativizando coisas que não deveríamos relativizar. Nós somos conhecidos, eu falei hoje de manhã aqui, eu acho um absurdo nós temos que todo culto fazer um momento de dízimo e oferta, generosidade, trazer textos bíblicos para falar sobre generosidade. Eu acho um absurdo isso aqui, gente, me desculpem. Eu acho um absurdo. Por quê? Porque generosidade não é algo que o cristão faz, generosidade é quem o cristão é. Nós somos conhecidos pela generosidade. E a igreja até aqui fez muito bem esse trabalho. Por que que fez? Porque hoje, quando muitas pessoas precisam, elas vão aonde? Na igreja. E é esse o nosso papel. Esse aqui é o nosso papel. O problema qual é? O problema é que estão relativizando isso aqui por interesse próprio. E isso aqui é um grande problema. Então deixa eu dizer algo para você. Antes de eu fechar os parênteses para os líderes aqui. Se você está num processo muito inicial no trato com as pessoas, ou você pede para sair ou você acelera a tua transformação. Porque esse negócio de eu sou sincero, não, tu é mal educado, tu é uma pessoa que não sabe lidar com pessoas e tu não entende o que é mais precioso para Jesus. Se tu não consegue lidar com isso, sai ou acelera a tua transformação. Amém? A gente não pode relativizar esse tipo de coisa mais. A gente não pode. Um líder tem que saber lidar com aquilo que é mais importante para Deus. Não é sobre a forma, não, mas eu sou muito bom com a vassoura, mas uma pessoa vale muito mais do que um piso de porcelanato. Ainda que a gente cuide da estrutura para trazer excelência na estrutura, para receber as pessoas da forma mais maravilhosa possível, mais do que importante que coisa são pessoas. Amém? Fecha parênteses aqui. Aí você começar a entender algumas coisas que tem que estar claras no nosso coração. E o que tem que estar claro no nosso coração é que a única coisa que cura o relativismo é a coerência. Aí a coerência daquilo que eu vivo com aquilo que eu falo. Por isso que eu falei para vocês, é um absurdo, nós temos que ser conhecidos pela generosidade. Aí nós temos pessoas e nós temos entendimento que a nossa vida mudou pela generosidade do reino dos céus, de entregar em João 3,16 a maior oferta que esse mundo já viu, mas eu não oferto.
Eu não. A minha vida mudou porque vieram a oferta. Porque veio a oferta, porque alguém ofertou, mas eu não oferto. Minha vida não. A minha vida transformou porque alguém estendeu a mão, mas eu aponto o dedo. Falta de coerência. Falta de coerência. Eu só estou aqui, a minha família está aqui, meus filhos estão aqui, os meus parentes estão aqui, hoje a minha sogra está aqui, a minha cunhada está aqui, o meu sobrinho está aqui, as minhas filhas estão aqui, a minha outra filha está lá servindo Jesus em outra nação. Por quê? Porque um dia alguém estendeu a mão e eu entrei dentro da igreja. Mas eu não estendo a mão, eu aponto o dedo. É muita falta de coerência isso aqui, gente. É muita falta de coerência. A minha vida foi transformada, meu casamento foi transformado. O meu relacionamento com a minha filha eu aprendi dentro da igreja, não foi num curso que eu paguei na internet. Eu aprendi a ser pai dentro da igreja. Aí, isso tudo aconteceu porque alguém estendeu a mão, alguém me recebeu, a porta alguém abriu, alguém pagou a luz, alguém pagou a água, alguém pregou no altar. Quando chega a minha vez, sabe o que eu falo? Pô, isso aqui é muita falta de coerência, gente. É muita falta de coerência eu estar aqui porque eu fui perdoado, mas eu não perdoo as pessoas. Eu só tenho livre acesso à presença de Deus porque Deus me perdoou, enviou seu filho, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Nós vamos comemorar isso aqui hoje, mas eu não venho na ceia porque estava chovendo. Eu não vou celebrar. Cara, tu não vai celebrar o que mudou a tua vida? Não, mas é que tá friozinho. E tava levezinha a cruz de Jesus. Tava de boa. Ei, tá faltando coerência pra gente, cara. Tá faltando coerência. Tá faltando coerência. A gente tá buscando e tá aceitando um relativismo que só é combatido com a coerência. Eu e a Tamara entramos para a igreja novinho. E eu lembro que eu e a Tamara passamos um momento muito difícil financeiro. E eu me lembro como se fosse hoje, o pastor Lair Camargo. O Espírito Santo falou com ele na casa dele. Eu e a Tamara não tínhamos o que comer, gente. A Bia era pequenininha. Daqui a pouco ele encosta lá na frente da nossa casa. Um Uno prata, para-choque preto. Uno Fire, 4 portas. Básico. Ele abre o porta-mala, gente. Ele não fala uma palavra na minha casa. Ele não buscou para ele uma honra. Ele não buscou para ele nada. Ele só falou assim: Deus mandou, vim aqui, estou fazendo o que Deus mandou. Ele encheu toda a minha geladeira de comida, minha carne de frio, meu freezer de carne. Mas quando chega na minha vez, e quando eu sei que pessoas estão passando necessidade, porque na minha vez estenderam a mão. Diante de um ambiente de coerência, o que eu tenho que fazer na vez dos outros? Aí sabe o que eu faço? Mas tá assim por quê? Ei, isso aqui é um problema dele com Deus. Tu tem? Tá sobrando? A tua família tá bem assistida? Na tua mesa, a tua mesa tem fartura? Então não constrói um muro mais alto. Constrói uma mesa maior. Estenda a mão também. Cuide também. Eu nem me lembro porque eu e a Tamara passamos por esse problema financeiro. Mas muito provavelmente foi erro meu como sacerdote do lar. Mas eu nunca mais esqueci, porque mesmo diante de um erro meu, Deus levantou um homem de Deus para suprir a minha necessidade. O que eu tenho que fazer? Ter coerência. Mas isso aqui é um ambiente de dependência, não de dependência, de entendimento. Entendimento. O céu se moveu ao meu favor. Talvez os céus desejem se mover comigo agora a favor de outra pessoa. A gente precisa começar a viver o que é o Evangelho, gente. A gente tem que começar a viver. Tem que começar a viver isso aqui debaixo de uma coerência. Eu sei, gente, porque eu já tive um centro de recuperação dentro da minha casa. Eu sei quanto custa manter uma vida. Eu sei. Os caras comiam na mesa da mãe. Na mesa, assim. Na mesa. Aí tem filhos, tem homens de Deus, mulheres que foram completamente restaurados aqui na igreja. Completamente restaurados. Pararam, eu até brinquei aqui, o André não estava. O André está aí? Cadê o André? Está lá o André, eu brinquei ali. Aquele é o André que eu mostrei a foto ontem. O André foi transformado, o André foi curado aqui na igreja.
Amém? Ele foi multado no último casamento porque ele nunca bebeu álcool. Eles tinham que te agradecer porque tu te converteu, Débora, porque senão ia faltar álcool. Aí sabe o que acontece? A gente tem o filho transformado na igreja. Aqui na igreja tem kids, aqui na igreja tem galera, aqui na igreja tem galerinha. Ainda que você não consiga compreender isso, mas o fato do teu filho estar aqui na igreja, e recebendo a palavra, é uma semente que está sendo plantada no coração dele. Ele nunca mais vai esquecer daquilo que ele está vivendo aqui. Aí muitas vezes a gente para e fala assim para os filhos: eu não vou na igreja porque eu estou com um probleminha com aquele líder lá. Não, falta de coerência. Falta de coerência. Nós estamos desviando nossos filhos. E a gente coloca a culpa no diabo. E incoerência. Incoerência. A gente está desviando a nossa geração, está botando a culpa no diabo, ou no mundo, ou no colégio, ou na professora, quando na verdade quem tem o poder para influenciar completamente o seu filho é você. Aí a gente, de forma incoerente, coloca a culpa no outro. Ou na igreja, que é muito comum isso. Uma mãe me procurou: tive um probleminha lá com uma menina do Kids e eu não vou mais levar minha filha na igreja. Falei: muito bacana, de vez que tu resolveu o probleminha, tu vai tirar tua filha da igreja, que está adaptada, que ama, e a filha chorando: mãe não. Pois é, muito coerente o que tu está fazendo, parabéns pela tua atitude. Aí depois vai dizer que a culpa, isso que eu não falei para ela, óbvio, né? Mas dá vontade. Não falo porque o Espírito Santo fala mais. A mulher vai dizer assim: depois não reclama, não bota a culpa no diabo, porque o diabo vai ficar endemoniado. Mas é assim. É assim. A gente tem que começar a viver debaixo de uma coerência que o Evangelho nos traz. Não é que o diabo está vencendo a batalha, gente, é que a igreja está deixando de ser sal da terra em função do relativismo. É impossível tu fazer parte de uma faculdade de 4, 5 anos e os teus colegas não saberem que tu é crente. É impossível, por quê? Porque quanto mais pior o mundo, mais fácil fica se destacar nesse mundo. Incoerência. A gente viver. Não é que não tenham erros, gente. Nós temos, obviamente, nós estamos num processo constante de evolução, santificação, transformação. Não é isso, mas tem coisas básicas que nós precisamos caminhar. Tem ações básicas que temos que ter. Isso se chama coerência, que é o remédio, o antídoto para o relativismo dentro da igreja. A igreja, ela é a resposta para o relativismo no mundo. Mas nós estamos deixando o relativismo entrar para dentro da igreja. Vocês já me perguntaram assim: por que Davi tinha 1.100 mulheres e eu tenho que ter uma só? Não dá conta de uma. Não consegue sustentar uma. Quer ter 1.000. Deixa eu dizer algo para você: o nosso modelo estereótipo de casamento está respondido na vida de Jesus e lá no Éden. O que fizeram depois do pecado, gente? Mudaram tudo, e tem coisas que mudaram demais. Agora, no Éden, era Adão e Eva, ou era quantas Evas? Quantas Evas? José e Maria, pais de Jesus, terra, exemplo a ser seguido. Quantas Marias tinham? Isso aqui é o nosso modelo estereótipo de casamento vindo do céu. O resto o pecado transformou e trabalhou. Nós precisamos começar a entender algumas coisas aqui. Que o maior problema hoje é que a voz é de um, as ações são de outro. A voz é de Jacó, mas o que eu toco é de Saul. Você que tem negócio, antigamente, gente, um pastor falava que era pastor, financiava até terreno. Vai no banco hoje e fala que tu é pastor. Nem cartão, não. É engraçado demais. Isso aqui eu acho muita graça. Mas vamos parar para refletir? Cara, isso aqui é um absurdo. Isso aqui é triste. Isso aqui são pastores que relativizaram princípios. E eu não vou dizer, gente,
que nós não temos dificuldades e passamos por ambientes de tragédias, até financeira, e problemas. Não vou dizer que isso aqui não aconteça, mas uma ligação dando satisfação, ou uma palavra assim: ó, queridão, passei por um momento difícil, mas eu vou... Não, tem uns que trocam de número. Isso aqui não acontece na igreja, só nas outras. Mas, não é verdade. Bloqueiam. Eu não vou falar agora porque vai atingir muitos de nós. Mas sabe aquele negócio que tu tira a notificação? Sabe como é que é o nome daquilo, pastor Eli? Que não fica azulzinho, como é que é o nome? Como é que é o nome quando tu tira? Como é que é? Aonde que se aperta? Ah, tu pegou, né? Você sabe até onde aperta, né? Ei, se eu não quero responder, eu vou ler e não vou responder. Ponto. Deixa eu dizer algo. Aquelas mentirinhas que a gente fala pro filho, sabe? Vai lá e fala que eu não tô. É mentira. Mentira é pecado. Não existe mentirinha e mentirona. E também não existe um termômetro no céu. Mentira é mentira. Mas sabe o que acontece, gente? Aqui que começa o relativismo. Ah, mas não é uma mentira, né? Será que o diabo tem uma régua? Será que o diabo ele anda com um tridente ou com uma régua? Nem com um tridente, nem com uma régua. Ele anda procurando e rodeando aquele que ele pode destruir. Porque a única coisa que o diabo inventou, que ele é pai, é da mentira. Quando nós mentimos, nós estamos entrando para debaixo de uma paternidade que não é nossa. Ah, mas não, relativizar. Todas as vezes que eu e você colocamos o mais, porém, contudo, entretanto, todavia, nós estamos relativizando a verdades absolutas. Mas não é sim uma mentira. Tu vê como é que entra? Entra exatamente assim. Entra, que nem eu fiz aquele dia que eu brinquei aqui, mas é uma brincadeira bem sugestiva, que é aqueles filhos do pastor da igreja. Eu estou falando muito de liderança, por quê? Porque a cultura de uma igreja local passa pela liderança. Não é do povo para cima, é de cima para baixo. Mas é aquele negócio que diz que um dia o pastor está abrindo a igreja. O pastor abre a igreja. Quando ele abre a igreja, está a mulher do diácono e os 2 filhos do diácono, com mala, com tudo. O pastor fica apavorado. O que aconteceu? Uma enchente, perderam a casa, mandaram embora. O que aconteceu? Ele falou assim: não, é que a gente está vindo para a igreja porque a gente quer o nosso pai, não aquele que está lá em casa, mas o pai nosso que é aqui da igreja. A gente quer relativizar. Tá, mas vocês estão fazendo o que aqui na igreja? Não, porque aqui nosso pai é tão bom, a gente vai vir morar aqui na igreja. Ou os velórios, já falei para vocês a história dos velórios? O diácono está sendo velado, morreu, deu infarto, pum, morreu. Está aqui, aí o pastor, o bispo vem fazer o velório do diácono. Tá a mãe, os 2 filhos, pode ser da mesma família, né? A mesma história para facilitar. Aí o pastor está lá: ó, esse homem aqui, a eternidade é a salvação, a eternidade está esperando ele. Homem de Deus, sério, amava a esposa, fiel, cuidava dos filhos, homem de oração, homem de intercessão. A mãe cutuca o filho e fala assim: ei, vai lá, dá uma olhadinha no caixão, vê se é teu pai mesmo, se nós estamos na sala errada. É forte isso. É forte. O pastor até no velório passa por mentiroso. Deixa eu dizer algo para você. Isso aqui é engraçado, mas é muito sério, gente. Por quê? Porque nós estamos vivendo debaixo de máscaras. E Deus não abençoa, não transforma e não cura personagens. Ele cura pessoas. Nós estamos relativizando coisa séria. Estamos deixando de ser o sal da terra para esse mundo, que é uma das funções da igreja. As funções da igreja. Sabe como é que tu conhece um empresário crente? É quando tu vai na empresa dele e tu vê seriedade e honestidade. Isso aqui é loucura. E é muito difícil eu pregar isso aqui quando o meu gerente está lá no fundo. Porque eu podia dar um jeitinho, né?
Mas em nome de Jesus, Robson, olha para mim. Porque aquilo que eu estou pregando para vocês foi primeiro pregado para mim pelo Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa, dar jeitinho é relativismo. Tem um demônio que impera na nossa nação, se chama o jeitinho brasileiro. Me pedem várias vezes aqui na igreja, várias vezes, bispo, tem como a gente fazer divulgação lá no grupo de recados, para a gente divulgar as nossas empresas, para os irmãos fazerem serviço com a gente? Não, né? A igreja está em crescimento. Vamos deixar assim? Não, vamos fazer um muralzinho então, botar os cartãozinhos? Não. Deixa assim, né? Sabe o que deveria, sabe como deveria ser? Gente, vamos fazer todos os tipos de serviço aqui, vamos abençoar os da casa. É 2 motivos que isso não acontece. Sabe por que eu não deixo isso? Porque primeiro, eles não vão querer pagar porque é irmão, e muitas vezes o próprio empresário não vai fazer o serviço correto porque é irmão. Os 2 vão cair no meu gabinete e os 2 vão sair da igreja. É mentira? Me ajuda, é mentira ou é verdade? Ainda que eu sei que tem muitos empresários que dão testemunho de Jesus. O problema é que isso aqui, infelizmente, é relativo, não é absoluto. Tem outros que não. Aí eu, como sei que não é absoluto, é relativo, o que eu vou fazer? Não posso fazer. Você consegue entender agora? Ainda que eu não falei o porquê que não há. Sabe como é que deve ser conhecido, como era conhecido? Porque nós recebemos um grande legado da igreja. Nós recebemos. O problema é que talvez a gente não está dando sequência ao legado que recebemos. Mas sabe como é que por muito tempo foi conhecido um empresário que era cristão? Sabe aqueles peixinhos? Quem sabe aqueles peixinhos? Eu fiz muito isso. Eu comprava um carro e já botava aquele peixinho atrás. Quem lembra disso? Quem lembra disso aqui? É da sua época isso aqui? Lembra? Nós botávamos aquele adesivinho que era um peixinho. Nós botávamos eu e a Tamara em todos os carros que a gente comprava. Por um período da minha vida eu fiquei com vergonha de colocar. Digo assim, eu não sou muito testemunho para colocar peixinho no meu carro. Depois Deus transformou algumas coisinhas aqui, eu comecei a botar de novo. Mas sabe como é que era conhecido o empresário que era cristão? Ele fazia uma mesa, ele fazia uma cadeira de madeira lá embaixo. Aonde? Lá embaixo. Ele colocava e esculpia um peixinho bem pequenininho debaixo da cadeira. Quando tu queria comprar alguma coisa de qualidade, cadê aquele banco que eu sento aí às vezes? Tá aqui? Não tem outro? Tem outro por aí. Tá na minha sala, deixa. Mas sabe como é que quando uma pessoa, ainda que não era da igreja, ainda que não tinha nenhum contato com o evangelho, quando ela queria comprar alguma coisa de qualidade, sabe o que ela fazia? Ela virava a igreja, ela virava a cadeira, pastor William, e procurava o peixinho. Se o peixinho tivesse esculpido ali, ela comprava e não olhava nem o preço. Por quê? Porque foi um cristão que fez. E hoje, cristão que tem loja de carro, cuidado. Por quê? Porque às vezes o que tu tem que fazer é perguntar se é de cristão a loja e comprar na do vizinho. Estou mentindo ou estou falando a verdade? Estão relativizando coisas, verdades absolutas. Aí sabe qual é a desculpa? É que no nosso país a carga de imposto está muito grande aí, relativizando e dando desculpa para o relativismo ainda. Nós precisamos voltar, gente. Voltar para o lugar que nós nunca deveríamos ter saído. Tem que chegar na nossa loja, na nossa empresa, o que eles têm que fazer? Eles têm que procurar o peixinho. Tu é cristão? Eu vou fechar contigo então. Aonde se perdeu isso aqui? No relativismo. Está faltando coerência. Está faltando coerência. Está faltando coerência. Coerência daquilo que falamos com aquilo que vivemos. Daquilo que pregamos com aquilo que vivemos. Daquilo que ouvimos com aquilo que vivemos. Está faltando coerência. E nós precisamos voltar. Essa é uma palavra para a sua vida, que vai trazer transformação, reflexão e resposta. Quem deseja essa resposta da parte de Deus? Amém? A banca antigamente que mais vendia, que fazia fila, era a banca de frutas dos crentes. Em muitos lugares é a mais vazia. Por quê? Relativizado.
Não. Deveria ser o quê? Cara, isso aqui existe honestidade nesse lugar aqui. Existe aqui honestidade. Amém? Eu não estou falando de preço, estou falando de honestidade. Não é sobre quanto tu cobra, é sobre o que tu entrega. Nós precisamos voltar, gente, para o lugar ao qual nunca deveríamos ter saído. Sabe por quê? Porque tem pessoas que elas não chegam a ler a Bíblia que tu fala, a Bíblia que tu segue. Elas olham você e procuram em você a Bíblia que tu segue. É isso aqui, é sobre isso aqui. É sobre você sendo a única Bíblia que a pessoa que nunca teve contato com a Bíblia sabe ler. É isso aqui. É sobre isso aqui. É sobre você ser exatamente, ó, a voz é de Jacó. E o corpo e as atitudes são de Jacó também. São de Jacó também. Eu consigo ver Deus na vida dessa pessoa. A primeira vez que os cristãos foram chamados de cristãos foi em Antioquia. Abriram uma igreja em Antioquia, abriram a igreja, e o povo da volta da igreja começou a conviver com eles, e eles olhavam os membros da igreja, os líderes da igreja, o pastor da igreja, eles olhavam e falavam assim: se parecem com o Cristo ao qual ouvimos falar dele. Está lá em Atos essa passagem. Primeira vez que eles foram chamados de cristãos. E assim, ó, parecem Cristos. Ah, isso aqui é uma honra, isso aqui. Isso aqui é bom demais. Quando a pessoa diz assim, ó, tu é diferente. Tu carrega algo. Tu se parece com Jesus. Ah, mas é possível? Claro que é possível. Principalmente no mundo do jeito que está indo. Eu vou finalizar com isso se o louvor quiser subir. Eu cheguei para trabalhar numa lancheria. Talvez você não saiba, mas eu trabalhei muito tempo com lanche, muito tempo. E uma das profissões que eu mais gostei, da minha vida foi chapista e motoboy. Amém? Você sabia disso? Eu amava ser chapista e motoboy. Gostava demais disso. Trabalhei muito tempo, fiz muito lanche, fiz muita entrega. Na verdade, eu comecei a trabalhar como chapista porque eu era motoboy. Eu trabalhava de motoboy numa lancheria. Chegou um dia lá que deu uma correria absurda e o chapista faltou. E eu fui para a chapa e nunca mais saí. Gostava demais disso. Mas eu me lembro que numa lancheria que eu fui trabalhar, eu cheguei e era uma lancheria muito grande, vendia muito lanche. E eu me lembro quando foram me apresentar um dos rapazes, foram me apresentar ele e falaram assim, ó, esse aqui é o Rodrigo, esse aqui é a Pamela, esse aqui é o Luiz e esse aqui é o gordo. Aí eu olhei, quando falou isso aqui era um menino desse tamanho assim. Ele olhou assim, fez assim. Eu falei, qual é o nome dele? Não, todo mundo conhece pro gordo. Aí eu falei assim, não, mas eu quero saber o nome dele. Qual é o nome dele? Ele falou assim, não. Aí o Fabiano, que é esse que dava o apelido de gordo, falou assim, não, pode me chamar assim. Eu falei, não, mas eu quero saber o teu nome. Ele falou assim, é Fabiano. A partir daquele dia, gente, todo mundo chamava o Fabiano de quê? Gordo. Todo mundo chamava ele de gordo. E eu comecei desde o primeiro dia a chamar ele de Fabiano. Mudou? Não. Ele saiu de lá, todos chamavam ele de gordo. Mas ele se aproximou de mim. E ele começou a se aproximar de mim. E eu continuava chamando ele de Fabiano. Ele me segue hoje, eu falo às vezes com ele no Facebook. Hoje esse rapaz é dono de um açougue lá no Rio Grande do Sul. E ele toca baixo na igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não dá importância para isso, mas você carrega algo. Muitas vezes você não sabe o quão solução para a vida de pessoas você é, o quão diferença às vezes a pessoa você faz. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Tem que haver coerência naquilo que você prega com aquilo que você faz. O antídoto para o relativismo gospel é a coerência. E isso
não é só daqui, ainda que tenha que ter aqui, é aí também. É as pessoas olhar e você não precisa falar uma palavra sobre o Evangelho. Ela vai encostar em você para ouvir uma palavra do Evangelho por aquilo que você faz nas pequenas coisas. Pela forma como você trata a sua esposa, pela forma como você trata a sua mãe, pela forma que você trata até a tua sogra. Cadê minha sogra? Minha sogra está aqui hoje. Cadê minha sogra? Está lá minha sogra. Dá uma salva de palmas para minha sogra. Eu amo a minha sogra. E ela fala para mim, ó, não faz piada da sogra. Deixa eu dizer algo para você, precisa haver coerência. Coerência. E a coerência não é eu tentar convencer alguém com aquilo que eu falo. Coerência é as minhas ações serem coerentes com aquilo que eu falo. E isso é o antídoto contra o relativismo que está entrando dentro da igreja. Amém? Essa palavra é para a sua vida. Sabe por que Deus traz essa palavra? Não é para apontar o dedo. É para lembrar quem você é e o que você carrega. É para lembrar que a solução da vida de pessoas que estão se matando, se suicidando, acabando com família, se separando, se divorciando, está em você. Eu não posso hoje receber perdão e entregar dedo apontado. Eu não posso. Por quê? Porque a minha vida foi transformada a partir do momento que eu entendi que era perdoado. Eu não posso receber cura nas minhas feridas e gerar feridas na vida de pessoas. Eu não posso, por quê? Porque minha vida foi transformada por isso. Eu não posso entrar em um ambiente e ter a minha família, meu casamento, minha vida transformada na igreja e ser um canal de fofoca na igreja, tirando a vida de pessoas da igreja. Eu não posso por quê? Porque foi isso aqui que mudou minha vida. Foi lugar como esse que mudou minha vida. Eu tenho que reconhecer isso aqui. Ah, mas o líder, que líder, pelo amor de Deus, ele diz uma coisa para você. Nós carregamos algo. Esse lugar é um lugar de salvação, é um hospital, é um lugar de bênção. Precisa começar a voltar para esse ambiente aqui. Voltar. Nós somos aqueles que acabam com as rodinhas de fofoca, ou somos aqueles que são chamados para a rodinha de fofoca? Eu vou abrir um parênteses aqui para os líderes. Você é aquele que chega nas rodinhas de fofoca e todo mundo vai embora? Ou você é aquele que eles chamam para fazer mais fofoca? A tua casa, líder da igreja, você que faz parte de qualquer tipo de departamento aqui na igreja, as reuniões na sua casa à noite são para edificar a vida de pessoas ou para fuzilar pessoas da igreja? Isso é uma coisa para você. Não reclame da consequência de você abrir a sua casa para um demônio da fofoca. Não reclame. Não reclame do seu filho fugir da igreja porque quem desviou ele foi você. Não reclame. Deixa eu dizer uma coisa, a tua casa tem que ser celeiro de bênção. A tua casa, como diz a minha pastora Gabi, lábios de mel, né, pastora Gabi? Ei, na tua boca tem que sair o que? Edificação. Ah, mas às vezes sai crítica. A crítica é para transformação ou para informação? Não, a crítica é para transformação. Então, amém. Se a crítica é para apenas informação, para ser replicada por outras pessoas, é fofoca. Então a tua casa tem sido celeiro de fofoca. Não fale de líder na tua casa. Não faça reunião para falar de pessoas na sua casa. Ei, tu não sabe o que tu está fazendo com o teu lar. Tu não sabe o quão o reino trata a importância da mesa. Tu não sabe como os teus filhos absorvem coisas. Está faltando coerência. Líderes aqui da igreja, que você seja a pessoa que quando tem uma rodinha de fofoca, você chega, todo mundo sai fora. Porque eles sabem que não adianta falar para você. Amém? Isso aqui alegra o reino dos céus.